Informação, música, entretenimento, promoções. Difusora, uma rádio completa. Mais de 10 mil pessoas alcançadas em uma única semana através do Facebook. Média de 30 curtidas por dia nos links das nossas promoções. Estes são os dados do programa Revista Sonora, que vai ao ar todo sábado aqui na Difusora M680. Um trabalho de interatividade que vem trazendo grandes resultados. Quer ser parceiro deste sucesso? Ligue para 83026618, 88045968 ou 8246-6994 e divulgue a sua empresa com a gente. Estamos esperando você. Difusora. Sisal, Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Equipe multidisciplinar qualificada, pronta para atender você ou sua empresa. Sisal, promovendo a saúde do trabalhador. Rua dos Afogados, Centro. Fone 3221-5500. Começa agora o seu Revista Sonora. A sua revista eletrônica nas ondas do rádio. Informações, prestação de serviços e interatividade aqui na Rádio Difusora M680. Salve, salve! Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora M680. Hoje é sábado, dia 9 de agosto de 2014. A partir de agora, vocês vão ficar muito bem informados pelas ondas do rádio. Bom dia a todos. Acesse também o portal de notícias idifusora.com e acompanhe o nosso programa, que tem muita informação de qualidade, prestação de serviços, entretenimento e, claro, a sua participação. Vocês podem interagir conosco através da fanpage do programa, que é Facebook/Revista Sonora 680. Tem também o nosso WhatsApp, anota aí, 81732458, 81732458. As linhas telefônicas também estão abertas, 3214-3028, 3222-5311. E no programa de hoje vamos falar sobre eleições, cidadania, obrigatoriedade do voto, lei da ficha limpa e muito mais. Além disso, vamos relembrar as notícias que marcaram esta semana e trazer um pouco de opções de entretenimento para quem quer aproveitar bem o final de semana. Fique ligado, a sua revista eletrônica nas ondas do rádio está só começando. Eu sou Laís Rocha. Eu sou Laíla Maciel. A produção é do Hugo Andrade, o apoio técnico é do Magno Silva e a direção é do Anderson Lima. Com oferecimento da Clínica Sisal e do Estilos Hair Cabeleireiros, está no ar o seu Revista Sonora. Todos os sábados você acorda com muita informação, prestação de serviços, cultura e interatividade aqui na Difusora M680. É o programa Revista Sonora apresentado por Raíla Maciel e Laís Rocha, que traz um conteúdo diferenciado de muita qualidade para quem quer fugir do senso comum. Acesse o nosso Facebook, é Revista Sonora 680 e fique por dentro das nossas promoções. Nosso encontro é sábado, das 7 às 8 da manhã. Esperamos você. Difusora. Você precisa de uma referência para fazer seus exames admissionais? Então vai para a Clínica Sisal, que há 20 anos oferece os melhores serviços em medicina do trabalho. Anota aí o endereço, Rua dos Afogados, número 419, Centro de São Luís. Ligue e marque o seu exame. Telefone 3232-1409, 3221-5500. E quer dar uma repaginada no visual? Visite o Salão Estilos Hair Cabeleireiros no Centro Comercial Coab, ao lado da feira. Lá você pode tratar do cabelo e da pele com profissionais capacitados a um excelente preço. Ligue para 9213-2525 ou 9601-0503. Fale com Sara Oliveira. Fique de bem com a sua empresa. Lembrando que a Salão Estilos Hair aceita cartão de crédito. Você pode parcelar o serviço nos melhores cartões. Ligue também no telefone fixo 245-883 com a Sara, grande profissional que vai cuidar muito bem de você. Um abraço a todo mundo lá do Estilos e faça como a
e o Estilos Hair Cabeleireiros. Seja um parceiro da Revista Sonora. Ligue 8302-18 ou 804-5968. Bom dia, Laís Rocha. Uma vez, é um prazer estar ao seu lado no comando do Revista Sonora. Eu quero mandar um abraço especial para todo mundo que está com a gente desde o início, as pessoas que estão ouvindo. Coloca lá o seu comentário, daqui a pouco a gente vai estar debatendo sobre as eleições, os votos da cidadania, a ficha limpa, a lei da ficha limpa, né, que já está em vigor, e a gente vai comentar e dar a sua opinião aqui, então aproveita, comenta lá, curte, indica para os seus amigos, para você ficar muito bem informado. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que curtiram aqui a página do Revista Sonora no Facebook, o Rafael Medeiros, o Laércio Campos, o Tony Redson, Carol Nascimento, Ana Carolina, Deca Barros, Joelson Érica, muita gente acompanhando Revista Sonora. Tem também os nossos ouvintes assíduos, né, que sempre participam, o Jamilson Camilo também, sempre participando com a gente, Eline Motense, Fábio Vix, que já me mandou uma mensagem logo cedinho, eu vou já dar uma lida aqui no recadinho dele para os ouvintes do Revista Sonora e para você também, Laís Rocha. Enfim, tem muita gente que curtiu, a Ana Lu que curtiu aqui a nossa página no Facebook, a gente vai já falar um pouquinho sobre o Mestre Mandou, né, que fez maior sucesso aí. A Daíla Silva, um grande abraço, nosso ouvinte também assíduo. A Pri Gomes está sempre curtindo a nossa página lá no Revista Sonora. A Maria do Carmo, Aretusa Soares, Rodrigo Anchieta, enfim, tem muita gente conosco. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos seguir ficha? Está no ar o resumo dos fatos. Resumo dos fatos. E a semana começou com a notícia de uma tragédia. Um avião de pequeno porte caiu em cima de uma residência na cidade de Balsas, sul do Maranhão. 5 pessoas que estavam a bordo morreram. Por sorte, a família que estava na casa no exato momento da queda saiu ilesa. Entre os sobreviventes, uma criança de apenas 11 anos. Apenas o quarto onde a família dormia não foi atingido pelas chamas. Muita sorte, realmente. Entre os mortos, o piloto que já havia se envolvido em outro acidente com vítima fatal no Tocantins. A esposa dele e uma idosa de 87 anos que estava sendo levada para um hospital de Teresina, a filha da idosa e um neto. Segundo o documento fornecido pela Agência Nacional de Aviação Civil, foi confirmado que o avião estava irregular. Os 2 documentos que estavam vencidos eram o certificado de aeronavegabilidade e a inspeção anual de manutenção. De acordo com a assessoria da ANAC, esses documentos são indispensáveis e obrigatórios para as aeronaves operarem no território nacional. O laudo que vai apontar as causas do acidente deve ficar pronto em 30 dias. Felizmente, essas 3 pessoas conseguiram sobreviver, mas a dor das famílias que perderam aí seus entes queridos foi com certeza muito grande. E a primeira prestação de contas parcial das eleições 2014 foi publicada nesta quarta-feira no portal do Tribunal Superior Eleitoral. 3 candidatos ao governo do Maranhão apareceram zerados, ou seja, não teriam gasto nem arrecadado nenhum centavo até agora. Os dados podem ser consultados no Divulgue Candi do TSE. Os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros tiveram prazo entre 28 de julho a 2 de agosto para entregar a primeira parcial da prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral. 3 candidatos apresentaram as contas zeradas. Isso significa que eles alegam não ter arrecadado nem gasto nada até o momento com a campanha. A prestação deve conter a discriminação dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que foram arrecadados para o financiamento da campanha eleitoral e também os gastos realizados até esse momento, né? A segunda parcial da prestação de contas deve ser entregue de 28 de agosto a 2 de setembro. Vamos falar mais sobre eleições daqui a pouco no próximo bloco. Queremos a sua opinião. Fique ligado e participe. 3 homens tentaram roubar na tarde
de quinta-feira, cerca de 2.700 quilos de ferro do porto do Itaqui, em São Luís. Os suspeitos são trabalhadores da empresa Zorteia, prestadora de serviços do porto. Segundo informações policiais, os suspeitos entraram na área restrita da empresa com autorização de um dos chefes da Zorteia. Colocaram ferro em um dos caminhões e disseram que levariam a carga para a BR. Um dos engenheiros fazia a fiscalização no momento e desconfiou. Pediu então aos acusados a nota fiscal do ferro. Aparentemente nervosos, eles não apresentaram nenhuma documentação. 2 dos suspeitos conseguiram fugir e o terceiro, identificado por Ricardo Ferreira, foi apresentado no 5º DP do Anjo da Guarda. Na última quinta-feira, entrou em vigor a chamada Lei das Domésticas. Hoje, apenas 11% dos 149 mil trabalhadores domésticos no Maranhão têm registro em carteira. Raíla, a Lei das Domésticas prevê carteira assinada, jornada de trabalho definida e pagamento de horas extras. A legislação vale para empregadas domésticas, a secretária do lar, vigias, faxineiros, jardineiros, piscineiros, entre outras atividades. A multa mínima para quem não assinar a carteira de trabalho é de R$ 805,06. O valor pode ser maior, considerando a idade do empregado e o tempo de serviço. De acordo com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, a expectativa é que o número de formalizações aumente de 10% a 15%, já que a informalidade vai ficar mais cara. Segundo ele, o fato de a multa começar a vigorar já quebra uma espécie de espinha de uma cultura patriarcal. A lei que determina a punição por falta de registro não faz parte da chamada PEC das domésticas, emenda constitucional que igualou os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores, promulgada em abril do ano passado. Entretanto, é considerada mais uma conquista dos trabalhadores, já que pressiona os patrões a formalizarem a situação dos domésticos. Também na quinta-feira, a Lei Maria da Penha completou 8 anos de existência. Sem dúvidas, essa lei é uma verdadeira vitória para o combate da violência contra a mulher. Mas apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios no Brasil e no Maranhão. Os dados são reveladores e continuam assustando. No país, uma mulher é espancada a cada 15 segundos. Já o estado está em 24º lugar em relação às ocorrências registradas. Mas sabemos que ainda existem muitos casos que nem sequer chegam ao conhecimento da justiça. Por medo ou por dependência, muitas mulheres, Raíla, ainda se submetem à violência. Algumas até acham que é normal, um absurdo. No interior do Maranhão e também na capital, casos de maus tratos são comuns e por isso é muito difícil punir os agressores. Pelo menos a gente já tem um instrumento forte nesse combate e é preciso realmente que as denúncias aumentem para que a gente consiga realmente extinguir a violência contra as mulheres. E a Justiça do Maranhão decidiu esta semana que as empresas de transporte coletivo de São Luís devem conceder gratuidade no transporte público para várias categorias de passageiros, conforme a lei municipal. Essa decisão foi uma negativa ao Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís, que recorreu ao Judiciário para manter a gratuidade apenas aos cidadãos maiores de 65 anos. Eles alegaram que a Prefeitura de São Luís não indicou as fontes de recursos para a compensação de perda de receita e que houve interferência no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transporte público. Já o município de São Luís sustentou que a inserção de beneficiários de gratuidade no sistema de transporte coletivo causa impacto irrisório no lucro auferido pelas empresas, afirmando não haver qualquer contrato válido firmado entre as partes. Ainda falando em justiça, Laís Rocha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, em caráter terminativo, um projeto de lei que pode permitir que mais de 5 milhões de brasileiros formados em direito, mas que não foram aprovados no exame da OAB, possam exercer atividades que não são permitidas hoje. Os profissionais poderão atuar na área jurídica sob responsabilidade de um advogado. A proposta, que agora segue para o Senado, prevê o exercício da nova profissão por 3 anos para quem já se formou ou ainda vai concluir o curso.
Polêmica essa decisão. E o Brasil é o 10º país com maior número de multimilionários. São Paulo é a 17ª cidade que mais concentra super ricos no mundo, apontou um estudo. O relatório define como multimilionários indivíduos que possuem ativos de pelo menos 10 milhões de euros, né, de dólares, na verdade, ou seja, 22 milhões de reais. No Brasil, há cerca de 10 milhões e 3 mil multimilionários. Na verdade, 10,3 mil multimilionários, sendo que São Paulo reúne 4,4 mil deles. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar e aparece na 27ª posição no ranking mundial. O ranking é liderado por Hong Kong, Nova York e Londres. Entre os países com maior número de multimilionários, Estados Unidos, China e Alemanha lideram. Você é multimilionária, Raíla Maciel? Tô longe disso. E como nem todo mundo é multimilionário e o Dia dos Pais está se aproximando, as famílias têm que se preocupar desde cedo com as noções de economia que devem ser repassadas para as crianças. É o que dizem os especialistas. A orientação educativa pode ser decisiva nessa fase de desenvolvimento e formação da personalidade, principalmente porque nosso calendário é cheio de datas comemorativas e, às vezes, o presente se torna mais importante do que gestos de carinho. É a chamada inversão de valores. É preciso ter muito cuidado com isso para não fazer com que os filhos cresçam com a ideia de que quanto mais caro é o presente, mais ele demonstra amor, carinho e outras importâncias, né, que a gente às vezes deixa de lado aí por conta de presentes e gestos que são mais comerciais. Enfim, Laís Rocha, esse foi o resumo dos fatos. O Revista Sonora vai para um rápido intervalo e volta já para falar de eleições, voto e cidadania. Não saia daí. Você está ouvindo Revista Sonora. Cisal Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Equipe multidisciplinar qualificada, pronta para atender você ou sua empresa. Cisal, promovendo a saúde do trabalhador. Rua dos Afogados, Centro. Fone 3221-5500. Difusora 680. Difusora. Segurança é estar protegido. Sua família, seus bens, é o seu patrimônio. 24 horas protegendo você. Grupo Sentinela, vigilância armada e desarmada, vigilância eletrônica, escolta armada, segurança pessoal e serviços gerais. Peça seu orçamento pelo fone 3311-4646. Grupo Sentinela. 24 horas protegendo você. Difusora. Fim de semana, grande alegria do Mateus é o fim de semana, tamanho família. Xande fora, o lagarto bovino o quilo 11,99. Coração bovino congelado 3,89 o quilo. Linguiça calabresa sadia o quilo 8,99. Frango congelado sadia 3,48 o quilo. Arroz branco cereal 5 quilos 7,98. Dia dos Pais, mais opções deliciosas no café da manhã da lanchonete. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Todos os domingos, programa Troca-Troca na Difusora. Apresentação: Antônio Tavares, Henrique Martins e Coronel. Ligue e participe. Mais de 10 mil pessoas alcançadas em uma única semana através do Facebook. Média de 30 curtidas por dia nos links das nossas promoções. Estes são os dados do programa Revista Sonora,
que vai ao ar todo sábado aqui na Difusora M680. Um trabalho de interatividade que vem trazendo grandes resultados. Quer ser parceiro deste sucesso? Ligue para 83026618, 88045968 ou 82466994 e divulgue a sua empresa com a gente. Estamos esperando você. Voltamos a apresentar o programa Revista Sonora. Olá, já estamos de volta com o programa Revista Sonora, dessa vez para falar sobre eleições. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para o Fábio Vix, ele mandou a mensagem: desejo a vocês um excelente programa, viu? Estarei na escuta. Bom dia, como é ótimo começar o dia ouvindo as belíssimas apresentadoras, trazendo notícias e entretenimento. Só tenho a agradecer a poderosa difusora. Hoje quero mais um show de apresentação dessa dupla. Que responsabilidade, hein, Laís? Verdade, muito obrigada, viu, pelos elogios também. Então, né, Raíla, em outubro, todo o povo brasileiro vai estar mobilizado para eleger seus novos representantes. Vamos escolher quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos, quem vai estar à frente do nosso estado e também quem vai legislar por nós nas esferas federal e estadual. São decisões de grande responsabilidade e que exigem um máximo de critério. É preciso estar muito atento, hein, Laís? E ter a consciência, principalmente na hora de exercer esse ato de cidadania. Alguns instrumentos estão aí para nos ajudar. A principal delas é a informação. E para cumprir o seu papel, Revista Sonora trouxe algumas questões sobre o debate neste bloco, que com certeza vão esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Você está convidado a participar conosco, pois está no ar o Na Boca do Povo. A nossa primeira pergunta foi sobre obrigatoriedade do voto. Uma pesquisa do Datafolha divulgada este ano revela nunca tantos brasileiros foram contra a obrigatoriedade do voto. De acordo com os dados, 61% dos eleitores do país rejeitam a imposição do voto, regra prevista no artigo 14 da Constituição Federal. O levantamento do Datafolha, inclusive, mostrou mais. Se tivessem opção, 57% dos eleitores não votariam no pleito que acontecerá em 5 de outubro, quando será necessário escolher o presidente, um senador por estado, governadores, deputados federais e deputados estaduais. Reveladora essa pesquisa, hein? E no Congresso Nacional já existe uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, para acabar com a obrigatoriedade do voto. É a PEC 14/2003. Por isso, nós perguntamos aos nossos ouvintes o que eles acham do voto obrigatório. Ligue para 3214-3028 e 3214-5311 e dê ao vivo sua opinião. Vamos ouvir algumas respostas. Nós conversamos com 2 pessoas, a Concita e também a Maria José, e elas deram a opinião delas. Vamos ouvir aí o que elas disseram. Meu nome é Maria José, moro no Teiro da Cruz. Sou contra o voto obrigatório porque nessas eleições atuais eu estou sem opção de voto. Meu nome é Concita, sou professora, sou contra o voto obrigatório, porque eu acredito que todas as pessoas são livres para decidirem a respeito do que elas acham que devem decidir. Nós também levamos esse debate para as redes sociais. Outras pessoas comentaram. A Maíse Carvalho, por exemplo, disse assim: acho que deveria ser facultativo. Devíamos decidir se queríamos ou não participar das eleições. Menos pessoas votariam, mas os eleitores mais conscientes da ideologia dos partidos participariam. E esses partidos mostrariam mais serviço, porque no futuro esses eleitores talvez não votassem mais neles. É aquela questão da qualificação do voto, né?
Exatamente, viu? As opiniões são divergentes, tem gente que acredita que deve realmente ser obrigatório, tem gente que acha que não, fala a questão da democracia, porque nós estamos num país democrático, enfim, é preciso ter base para falar desse assunto, não é qualquer pessoa, não é qualquer argumento, a gente precisa realmente aí ter uma opinião bem formulada. E os nossos ouvintes participaram na nossa página no Facebook, facebook.com/Revista Sonora 680, o Eliandrei Campelo disse o seguinte: eu acredito que não deva ser obrigatório. Ele vai também aí ao encontro, né, da pesquisa do Datafolha. Porém, é um ato de grande relevância e um direito conquistado por pessoas que deram suas vidas. E a gente também pergunta para os nossos ouvintes a respeito dessa questão. Eliandrei disse isso, né, que ele acredita que é um ato de grande relevância, como nós dissemos, de grande responsabilidade, afinal você vai aí eleger aí os dirigentes do seu país, do seu estado, precisa realmente ter muita consciência na hora do voto, hein, Laís? Qual a sua opinião? Olha, Raíla, eu acredito que o voto deveria ser facultativo, sim, viu? Acho que é um direito da gente que escolher se a gente quer ou não ir às urnas. Uma das nossas ouvintes falou que ela está sem opção, então ela é obrigada a ir às urnas de alguma forma, né? E se ela realmente quiser ter um voto consciente, ela vai ter que escolher realmente algum candidato e não simplesmente votar nulo ou votar em branco. Verdade. Nós temos ouvinte na linha, é o Gualhardo do Centro, é isso? Bom dia. Isso, bom dia. Qual a sua opinião? Olha, minha opinião é o seguinte, eu sou contra o voto obrigatório, entendeu? O Brasil parece que é um dos poucos países onde ainda é obrigatório, né, o voto. Eu sou visceralmente contra o voto obrigatório. Ainda mais aqui no Maranhão, que é uma verdadeira bagunça as sessões eleitorais. Tá, minha amiga? Muito obrigada, Gualhardo, pela sua opinião. Nada. Você vai aí junto também com a pesquisa da Datafolha, né, que mostra que a maioria não gosta aí dessa imposição do voto obrigatório. Mas os nossos representantes são a favor. É isso. Aí pronto, Gualhardo, tá, meu, obrigado. Obrigada. Viu? A Constituição Federal, Gualhardo e nossos outros ouvintes, diz que a obrigatoriedade do voto se faz aí para maiores de 18 anos e menores de 70, desde que sejam alfabetizados. Historiadores e sociólogos argumentam que a obrigatoriedade do voto sobreviveu às fortes pressões desses movimentos em defesa das liberdades individuais e da democracia, porque a grande maioria dos cidadãos não estava madura o suficiente para decidir sobre seu direito ao voto, ficando mais maleáveis aos políticos opressores. Será que a gente já está aí mais maduro, Laís Rocha? É uma reflexão a se fazer. Como podemos afirmar que vivemos em um país democrático se até o voto é obrigatório? Esse é um dos questionamentos, né, feitos aqui pelos nossos ouvintes. Eis aí a indignação dos defensores do voto facultativo para todos. Nos países mais desenvolvidos do mundo, como disse o nosso ouvinte, e também nos mais modernos e nas democracias mais sólidas, o voto político é facultativo, argumentam. E entre os 10 países mais ricos do planeta, viu, Raíla, em todos, menos no Brasil, ir às urnas deixou de ser obrigatório ou nunca foi mesmo. Hoje o voto facultativo está vigente em mais de 200 países, olha só, do mundo, e só em 24 deles, inclusive 13 apenas na América Latina, continua sendo obrigatório. Nós também ouvimos um especialista sobre a obrigatoriedade do voto, que foi o advogado Abdon Marinho. Vamos ouvir o que ele disse. Laís Rocha conversou com o advogado e trouxe a opinião dele aqui para o nosso programa. Vamos ouvir. A questão da obrigatoriedade do voto é uma questão que o país vai discutir. Até porque hoje essa questão está muito em voga. As pessoas não comportam mais que se sintam obrigadas a votar. Então é possível que nas próximas eleições isso já tenha alguma mudança. É claro que o cidadão que não vota, a pena dele é que ele tem que pagar a multa na Justiça Eleitoral. Ele vai lá e paga a multa que é fixada na legislação eleitoral. Então, embora o voto seja obrigatório, ele não é assim, não há uma punição tão grave, caso ele não compareça. Ele é compelido a pagar uma multa. E aí ele paga a multa e fica em dias novamente na Justiça Eleitoral. É claro que aquele cidadão que não vota, não paga a multa, ele fica proibido de participar de diversas coisas, tipo concurso público, assumir emprego público. Para tudo isso, ele precisa estar em dias com a Justiça Eleitoral.
E essa está em dias, passa pela questão de estar quite com o voto, não ter sido condenado em algum processo, e também, caso ele tenha deixado de votar, ele pode simplesmente pagar a multa e fica quite com a Justiça Eleitoral. Esses foram os esclarecimentos aí do advogado Abdon Marinho sobre essa questão de votar ou não votar. E nós temos agora um outro ouvinte na linha, é o Marinho da Maioba. Bom dia, Marinho. Bom dia, Raíla. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Raíla, o Brasil precisa mudar, fazer a sua reforma política. Obrigar a pessoa a fazer qualquer coisa não é democrático. Com certeza, no dia que você facultar o voto, vai com certeza também qualificar as pessoas que vão ser eleitas. Porque esse voto obrigado aí, o cara vai zangado para lá, para a urna. Vai para uma fila terrível. Chega lá, ele já vai vender o voto dele já faz tempo, por causa daquela fila maldita e dessa obrigatoriedade. Essa reforma política tem que ter, por exemplo, tem que colocar na reforma política, eleição. Pode eleger uma vez? Pode. Pode eleger outra vez? Pode. E por que não pode só haver reeleição uma vez, duas vezes, só no Executivo? Por que pode lá no Parlamento? Lá tem gente que tem 10, 15, 20 mandatos, faz do mandato lá uma profissão. Entendeu? Isso aí tem que mudar. Esse negócio de obrigar o cara a fazer o que não quer, isso é errado. Isso não é democrático. Esse material aí da Folha de São Paulo aí, vem na hora certa. É preciso mexer nessa coisa aí. É como se fosse uma caixa preta isso aí. Ninguém pode mexer. Não pode. Por que não pode? Não só não pode, não deixam, como não querem mexer. Porque aí fica fácil para eles. Quem tem dinheiro se elege. Quem não tem não ganha nada. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho. Muito obrigada pela sua participação. Laís Rocha, eu também estou aí com os nossos ouvintes. Eu não acredito que deveria ser obrigatório. Eu acredito que deveria haver mais instrumentos de conscientização para que as pessoas formulem as suas opiniões a respeito dos candidatos, do sistema político, dos cargos que vão ser aí exercidos por esses representantes, e assim a gente possa ter um posicionamento mais embasado e ter uma vontade também de fazer esse voto, né, de exercer esse ato que é de cidadania. Eu acredito que, mesmo tirando a obrigatoriedade, o comparecimento às urnas ainda vai ser muito grande, porque as pessoas, elas querem sim eleger seus representantes, desde que elas tenham opções adequadas para isso e que elas sintam que vão fazer a diferença no país, no estado, na cidade. Mas o voto, ele tem que ser um instrumento de transformação, sim, e quando a pessoa ela tem aí essa opção, se ela se sentir preparada e se ela sentir que realmente vai fazer uma diferença, ela vai exercer a sua cidadania, com certeza. Eu concordo, Raíla, concordo com o nosso ouvinte também sobre essa questão de qualificar o voto. Você dá mais poder, mais peso ao seu voto a partir do momento em que você não é obrigado simplesmente a votar. Essa questão da compra de votos também é uma questão grave. Realmente, muita gente, por ser obrigada a votar e não dar tanto valor a esse exercício de cidadania, acaba realmente vendendo o seu voto, às vezes por uma carência realmente financeira. Agora, essa questão de que alegar que as pessoas não estão preparadas para ter um voto facultativo, eu acho que é um argumento meio falho, porque hoje em dia a gente tem várias formas de comunicar, né, que o voto é importante. Nós podemos fazer campanhas educativas, né, nas mídias sociais, nos principais meios de comunicação, para poder explorar e incentivar o eleitor a fazer isso. E até o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, também os tribunais regionais, eles estão investindo mais nisso. Você vê que as campanhas são mais enfáticas. A gente teve a questão do recadastramento biométrico em São Luís, Isso. Apesar de que muita gente deixou para fazer na última hora, mas o tribunal fez o seu papel, conseguiu levar informação, acredito com a ajuda da mídia também, aos eleitores, a necessidade de fazer esse recadastramento. Você vê que ontem lá no município de Timbiras aconteceu uma simulação, né? E os moradores daquela cidade já demonstravam ali no ato da simulação o seu interesse em participar daquele processo democrático, sabiam da importância daquele processo do recadastramento, sabiam por que ele era mais seguro e estavam ali para participar, para exercer o seu papel de cidadão. Isso foi muito importante. É também um instrumento, a gente precisa aí ampliar a biometria. Esse é
o intuito do Tribunal Regional Eleitoral, do Superior Eleitoral também, para que a gente consiga ter mais segurança, né, mais lisura nesse processo de escolha dos nossos representantes. E toda mudança, Raíla, no início, antes de acontecer, ela causa o medo, aquele temor, aquele receio, e logo no início realmente são os primeiros passos. Então, há todo um processo de adaptação, mas realmente não é nada que não possa ser solucionado a partir de um processo educativo. O Marinho falou uma coisa muito importante, que é a questão da reforma política. Eu acredito que já iniciou esse processo, ele está no começo realmente, mas ele já existe e a gente precisa incentivar aí as iniciativas que levam a isso, né? Nós vamos agora, Laís Rocha, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando mais sobre eleições e ficha limpa, prestação de contas que movimentou aí toda a semana em todo o país. Foi aí o que chamou a atenção nos noticiários e a gente vai trazer um pouquinho mais aí para os nossos ouvintes de informação e opiniões importantes. Você está ouvindo Revista Sonora. Sisal Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Equipe multidisciplinar qualificada, pronta para atender você ou sua empresa. Sisal, promovendo a saúde do trabalhador. Rua dos Afogados, Centro. Fone 3221-5500. Mais de 10 mil pessoas alcançadas em uma única semana através do Facebook. Média de 30 curtidas por dia nos links das nossas promoções. Estes são os dados do programa Revista Sonora, que vai ao ar todo sábado aqui na Difusora M680. Um trabalho de interatividade que vem trazendo grandes resultados. Quer ser parceiro deste sucesso? Ligue para 8302-6618, 8804-5968 ou 8246-6994 e divulgue a sua empresa com a gente. Estamos esperando você. Difusora 680. Acorde bem informado. De segunda a sexta tem Repórter Difusora. Repórter Difusora. As principais informações do Maranhão, do Brasil e do mundo. Com Robson Júnior e Ricardo Batir. Ouça e participe. Repórter Difusora. É aqui na Primeira. Difusora. Fim de semana, grande alegria do Mateus é o fim de semana, tamanho família. Xande fora o lagarto bovino o quilo 11,99. Coração bovino congelado 3,89 o quilo. Linguiça calabresa sadia o quilo 8,99. Frango congelado sadia 3,48 o quilo. Arroz branco cereal 5 quilos 7,98. No Dia dos Pais, mais opções deliciosas no café da manhã da lanchonete. No SBT, tudo que a gente compartilha vem sempre com algo a mais. Compartilhar diversão não é só fazer rir. A brincadeira que você assiste faz o seu dia a dia mais feliz. Traz bons momentos em família. Muda seu astral. No SBT, compartilhar informação é mais do que transmitir apenas notícias. É apresentar para você o que está acontecendo no mundo. É aumentar sua consciência para você também compartilhar um pensamento. No SBT, compartilhar uma grande história vai além da fantasia. É viver a emoção de verdade. É conhecer personagens que poderiam ser você naquele instante. É por isso que a programação do SBT vem sempre com alguma coisa a mais. Porque não basta simplesmente transmitir. É preciso compartilhar para multiplicar. SBT. Compartilhe. Voltamos a apresentar o programa Revista Sonora.
estamos de volta para falar um pouco mais sobre eleições. Lembrando que você pode participar pela nossa página no Facebook, Facebook/Revista Sonora 680, e dar a sua opinião aí sobre voto obrigatório e agora também sobre a questão da lei da ficha limpa, que é o nosso tema. Em contato, juiz Marlon Reis, idealizador e fundador da Ficha Limpa, juntamente com lideranças sociais do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Ele foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes em 2009. E por isso é uma honra ter a participação dele aqui no Revista Sonora. Desde já nós agradecemos. Juiz, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, bom dia. Bom dia, agora sim estamos ouvindo. Juiz, o senhor está em Salvador, né? Por isso a gente está tendo algumas interferências na ligação, mas vamos conversar rapidamente. Então é o seguinte, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o processo eleitoral deste ano, a sua análise, né? Trouxesse aí para a gente um pouquinho de esclarecimentos, inclusive já com a ficha limpa em vigor. Falasse para a gente sobre sua análise do processo eleitoral no Brasil e também aqui no estado do Maranhão. Sim, a lei da ficha limpa, ela é um grande diferencial nas eleições. Agora mesmo houve um aumento de 90% do número de impugnações, se nós compararmos com as eleições de 2010, as últimas eleições gerais. Então há uma grande incidência de aplicação da lei. E nós esperamos uma eleição um pouco melhor esse ano por conta disso. Bom dia, juiz, tudo bom? Laís Rocha. Juiz, o senhor falou de impugnações, né? Vamos esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes, os eleitores, o que significa esse termo, impugnações? Impugnação é quando o Ministério Público, especialmente, não só o Ministério Público, mas também partidos, os candidatos rivais, eles observam que eles entendem que o candidato que pediu registro não pode estar participando do pleito. E aí eles impugnam, que é uma espécie de recurso contra o pedido de registro. E aí compete depois da Justiça Eleitoral decidir se deve conceder ou não esse registro para o candidato. Nós falamos agora há pouco, juiz, sobre a questão da obrigatoriedade do voto. Eu queria que o senhor desse a sua opinião a respeito. Eu sou particularmente favorável, até por questões filosóficas, a que o voto seja facultativo. Entretanto, no momento não se pode adotar essa providência, por razões práticas. É que as pessoas que compram votos monitoram o resultado da sua ação. Eles fiscalizam as sessões eleitorais em que votam as pessoas que se comprometeram a vender o voto. Então, se houver a implantação do voto facultativo sem mudar o sistema eleitoral, o jeito de se fazer política, nós vamos ter um número menor de eleitores votando e com isso nós vamos facilitar o monitoramento. Então, só por isso é que, por enquanto, eu ainda sou favorável à manutenção. Então quer dizer que a questão do voto ser ou não obrigatório não é questão de despreparo do eleitor, é questão de corrupção. É isso mesmo, juiz? Exato. No momento, o voto obrigatório ele aumenta muito o número de pessoas que vai para a urna, o que dificulta a identificação de quem votou ou não em determinado candidato após a famosa compra do voto. Então, manter um número alto de eleitores dilui e facilita, aumenta o estilo do voto. Entendi. Um dos nossos ouvintes falou a respeito da reforma política. O senhor acredita que ela já está em andamento no sistema eleitoral brasileiro? Olha, a reforma política só vai acontecer com a iniciativa da população. A sociedade tem que fazer a reforma política, cobrando e pressionando o Congresso para fazer, porque é lógico que a maioria dos parlamentares não tem interesse nessa reforma, já que eles são eleitos com base no sistema atual. Então, pessoas que estão ganhando segundo as regras do jogo não vão querer mudá-la. Então, só por iniciativa popular. Nós acreditamos que é preciso haver um grande movimento popular pela reforma política para que ela aconteça.
A lei da ficha limpa, inclusive, foi um projeto de lei da iniciativa popular, né? Vocês conseguiram aí milhões de assinaturas. Como é que foi essa fase de recolhimento dessas assinaturas? Como é que o senhor vê também a implantação da lei até agora? Então, nós passamos quase 2 anos coletando assinaturas e foram quase 2 milhões de assinaturas. Mais de 2 milhões se nós considerarmos as assinaturas que nós coletamos em papel e também as assinaturas coletadas eletronicamente. Então, depois disso, veio uma fase muito forte de pressão, de mobilização junto ao Congresso, para cobrar que ele aprovasse a lei. E depois, até hoje, existe esse monitoramento para assegurar que a lei de fato seja aplicada. Juiz, agora alguns candidatos famosos aí por escândalos ainda estão se candidatando novamente este ano. Por que isso ainda acontece? Bom, é cedo para falar. Eles estão querendo ser candidatos. Se serão ou não é outra coisa, porque eles estão em fase de julgamento das suas candidaturas. Agora, mesmo assim, é bom registrar que às vezes a sociedade tem a ideia de que alguém é corrupto, mas só que essa pessoa não responde o processo, ou então não foi condenado. Então ele não é atacado pela lei da ficha limpa. Já tem outros que foram condenados e acham que podem ser candidatos, mas não serão. Eles requereram registro, estão fazendo campanha que a lei autoriza, até que haja uma decisão, mas tem que ver a decisão final da justiça. E agora começará a sair a partir dessa semana. Então quer dizer que até o final desse processo a gente pode realmente ter uma limpa aí desses candidatos e em outubro ter aí nomes mais apropriados, né, ou mais qualificados a exercerem essas funções? Pelo menos entre pessoas que não são tão escandalosas, pessoas que não cometeram atos de corrupção tão evidentes e que foram descobertos pela justiça e condenados. A nossa expectativa é de que todos esses condenados sejam realmente atacados. E para isso basta a aplicação da lei da ficha limpa. Bom, além de juiz, né, o senhor é um estudioso da política e lida diretamente com esses movimentos. Já existe alguma outra campanha de iniciativa popular que começou a exemplo mesmo do que foi a própria ficha limpa? Sim, estamos em pleno andamento como iniciativa popular pela reforma política. E essa é uma nova campanha. Estamos coletando assinaturas para mudar o sistema de se votar, as regras do jogo eleitoral. Uma das principais missões, um dos principais objetivos do nosso projeto é reduzir drasticamente os custos da campanha, para que todo mundo possa participar, e não apenas quem é apoiado por empreiteira ou então que desviou dinheiro público, o que lamentavelmente ainda é muito frequente. E por isso, eu até aproveito e peço para o ouvinte que acesse o site www.reformapoliticademocratica.org.br, reformapoliticademocratica.org.br, e lá conheça o nosso projeto. E lá tem até como imprimir o formulário de coleta de assinaturas e assinar, ou então coletar assinaturas junto conosco e mandar para o endereço nosso em Brasília. www.reformapoliticademocratica.org.br. Esse é o endereço. As pessoas, os nossos ouvintes que estão ouvindo, que querem tanto essa reforma política, já podem acessar e participar aí de mais uma mobilização social que deve aí trazer benefícios para o nosso país. Juiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Sonora. Foi uma honra realmente tê-lo aqui. Eu espero que o senhor possa vir uma outra oportunidade presencialmente conversar conosco. Mas nós agradecemos grandemente porque a gente sabe, né, da correria do seu dia a dia e está em Salvador, mas fez questão de participar do nosso programa. Então, realmente, muito obrigada. Juiz Marlon Reis, eu que agradeço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. Então, nós conversamos aí com o juiz eleitoral Marlon Reis, que é um dos idealizadores da Ficha Limpa. Ele está aí no movimento de combate à corrupção eleitoral, já está com um novo projeto, que é da Reforma Política Democrática. Quem quiser pode acessar o site, participar e, quem sabe, aí fazer a diferença que nós precisamos no nosso país. O Revista Sonora foi sobre eleições hoje, né? A gente trouxe aí muitos esclarecimentos sobre obrigatoriedade, sobre voto cidadão
sobre a cidadania, sobre a ficha limpa, Laís Rocha. Tivemos a participação dos nossos ouvintes também, muitos ligaram para cá, deram a sua opinião, nós ouvimos também os ouvintes das ruas e nós falamos com o advogado, com o juiz, então você com certeza que está nos ouvindo, deve estar se sentindo muito mais preparado ou mesmo com desejo de buscar mais informações sobre essa questão e dar o seu voto consciente aí nas eleições de outubro. Nós temos outra pessoa na linha? Temos mais um ouvinte na linha, participação popular aqui também no Revista Sonora. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você fala com Eleudo Moreira. Sua opinião, por favor. Minha linda, enquanto nós não tivermos uma ampla reforma política, o voto obrigatório deve permanecer, porque o voto facultativo vai favorecer amplamente os mais poderosos economicamente, que aí sim a compra do voto vai se estender cada vez mais. Enquanto nós não tivermos uma reforma política que proíba que deputados federais, senadores assumam cargos como ministérios e nós pudéssemos acabar com a história de suplente de senador que não tem um voto, infelizmente o voto obrigatório deve permanecer até que se faça uma ampla reforma política para mudar o modelo político e a cultura política do nosso Brasil. Ok, obrigada, Eleudo, pela sua participação aqui no Revista Sonora. Nós continuamos agradecendo os nossos ouvintes. O juiz, eleitoral Marlon Reis, que fez questão de participar conosco. Você pode acessar o site que já está disponível na nossa página do Facebook. A gente está colocando o link para que você dê a sua opinião, dê a sua participação. Também pode comentar, mandar o WhatsApp, ligar para cá, falar com a gente. Nós estamos aqui para isso, não é isso, Laís Rocha? Com certeza, Raíla, a gente está aqui para intermediar essa questão, né? Somos jornalistas, então é intermediar a informação até o nosso público e dando todos os esclarecimentos necessários, fazendo aí essa interface. E você pode ligar para cá, dar sua opinião. Nós somos um programa democrático, viu? Pelo que nós percebemos hoje, é a maior prova de todas. Então, você pode aí dar a sua opinião e participar da nossa conversa, do nosso debate sobre eleições, sobre cidadania. Que continua lá na nossa fanpage, Facebook/Revista Sonora 680. Vai lá que durante toda a semana nós vamos estar debatendo este tema. Mais um ouvinte na linha, é isso, Magno Silva? Bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu Raíla. falo? Oi, pode falar. Querido, é o seguinte, eu tô ouvindo o programa aqui, eu gostaria da minha opinião sobre o voto em branco. As pessoas que estão inconformadas com os políticos podem votar em branco, mas aí alguém vai questionar. O voto em branco vai todo para o governo, vai todo para quem está no poder, para a situação, mas isso não é um problema do eleitor, isso é um problema do universo dos políticos oposicionistas. Eu nunca vi nenhum deles reclamar. E também nunca vi o voto em branco passar de 1%. Se o voto em branco ele alcançasse um percentual de pelo menos 15%, alguma coisa ia mudar. Então eu sou muito a favor do voto em branco. Inclusive, é um recurso que eu venho utilizando há muito tempo. Infelizmente, as pessoas, para entender uma coisa nova, muito difícil, porque as pessoas só querem ficar na frente tá entendendo? Programinha de computador, programinha de celular, e ouvindo música de povo baiano, e etc e tal. Só isso. Muito obrigado, Raíla. Muito obrigada, nosso ouvinte. Francisco do Turu, dando a opinião dele sobre voto em branco, né? E como a Laís acabou de falar, nós temos as mais diversas opiniões aqui no Revista Sonora, você também pode dar a sua. E esse pode ser um próximo tema do nosso programa, né? A gente tem até outubro aí para desenrolar todas essas dúvidas e tirar, na verdade, todas essas dúvidas dos nossos eleitores, dos nossos ouvintes, para que eles fiquem realmente esclarecidos e conscientes do voto. Até lá a gente vai debater muito mais sobre isso. Com certeza. Nosso programa já está quase no final, mas antes de acabar, eu preciso dar uma dica super interessante, viu? É sobre o Mestre Mandou, o projeto aí que está em sua primeira edição. Aconteceu ontem, lá na sede do Tambor de Crioula do Mestre Amaral, que fica na Praça Pedro II. Reuniu muita gente. Nosso produtor Hugo Andrade estava lá, pode dar aqui um pouquinho da opinião dele.
Foi legal, Hugo. O que teve lá? Conta pra gente, para as pessoas terem vontade de ir hoje, porque hoje também vai rolar muitas atrações, não é isso? Isso mesmo. Bom dia, Hugo. Bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos. Bom dia, Raíla, bom dia, Laís. Ontem foi muito prazeroso, tanto para quem fez quanto para quem foi, né? Acredito. Eu tive a oportunidade de ir ao tambor do mestre Amaral e foi a minha primeira vez, né? E eu percebi que o movimento é muito forte, um movimento que também se assemelha a movimentos como o Cebu no Chão, outros movimentos que estão acontecendo pela cidade. Dá para perceber que eles têm um elo com outros movimentos que já existiam também na cidade, como o Maratuque. Eu corro de estar errado aqui, errar o nome, mas... Maratuque de Palmaçu. Né? Exatamente. Eles se apresentaram também, deram o tom da noite. Além do Maratuque, se apresentou o tambor de crioula, né? Do dono da casa. Exatamente. E foi muito bom, foi muito prazeroso ver as pessoas vendendo seus materiais. Artesanato, bazar, comidas típicas. Exato. Tudo isso você vai encontrar lá na sede Tambor de Crioula de Mestre Amaral. Hoje continua, não é isso? Hoje continua. Hoje tem a segunda etapa aí e promete ser bem melhor do que ontem. A partir das 4 horas da tarde, diz que vai ter a discotecagem, além também da venda e exposição de diversos colaboradores. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, né, Hugo? Num ambiente agradável, um espaço diferenciado e descontraído. É uma reunião de pessoas que trazem aí uma bagagem de produtos diferentes, uma variedade de artesanato criativo e com preços acessíveis, além de muita cultura. Eu acredito que vou estar lá hoje para fazer aí parte desse grupo, né? Eu quero mandar um beijo para Ana Lu e para todos os organizadores que estão se esforçando muito. Boa sorte para o Mestre Mandou, Revista Sonora. Está chegando ao fim, mas a gente quer isso, que os movimentos se fortaleçam, sejam eles políticos, culturais. A gente está aqui para dar força e para dar esse suporte também. Obrigada pela audiência de todos os ouvintes da Rádio Difusora M680. Um grande abraço a vocês, muita luz. Laís Rocha vai se despedir também. Tchau, tchau, até a próxima semana. A gente se despede por hoje, mas sábado que vem tem mais e a gente espera por você aqui no Revista Sonora. Tem encontro marcado. Você ouviu Revista Sonora. Sisal Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Equipe multidisciplinar qualificada, pronta para atender você ou sua empresa. Sisal, promovendo a saúde do trabalhador. Rua dos Afogados, Centro. Fone 3221-5500. Difusora 680. Difusora. O Sindicato dos Vigilantes convida todos para participar da Festa dos Pais, dia 10 de agosto, domingo, na Associação dos Vigilantes, na Estrada de Ribamar, com entrada franca. Começa a partir das 9 horas com torneio de futebol, premiação para o primeiro e segundo lugar, e vai rolar sorteio de prêmios para todos os associados. E a partir das 14 horas,